Mas, doutor, eu vou começar com uma pergunta básica, até para o senhor me dar um overview de tudo. Que crime é esse? Então, na verdade, chegou para a gente, em abril desse ano, um boletim de ocorrência de desaparecimento. Então, aqui na unidade, nós cuidamos não só de homicídios, mas nós cuidamos de tudo o que o DHPP faz em São Paulo. Então, nós somos uma delegacia de proteção à pessoa, homicídios e proteção à pessoa. Então, aqui a gente cuida dos homicídios de autoria desconhecida, dos desaparecimentos e cuidamos também daquilo que é competência do DECRAD lá. Então, a gente cuida de delitos de intolerância, delitos de crimes de ódio, tudo aqui conosco. Então, a semelhança do que o departamento faz na capital, nós fazemos aqui na seccional. Então, veio para a gente um boletim de ocorrência curioso, um boletim de ocorrência que foi lavrado no segundo DP por uma moça, onde ela narrava que o irmão dela teria desaparecido há um ano, que ela não viu o irmão. Isso causou estranheza no pessoal que fez o registro lá no segundo DP, e imediatamente o pessoal do segundo DP, antes mesmo de chegar para cá, já começou a dar uma olhada nisso. Mas geralmente as pessoas dão falta dos entes queridos com menos tempo. Os boletins de ocorrência chegam em 24, 48 horas, que é o prazo também comum para a gente ter um bom êxito da investigação, que a gente chama das 48 horas fatais ou 48 horas cruciais, que é onde você coleta as informações sobre o que está acontecendo. E essa pessoa trouxe uma notícia quase um ano depois. E ela explica para o pessoal do segundo DP que, na verdade, ela não tem contato com a pessoa desaparecida, que é seu irmão, que depois da morte dos pais, eles romperam, fizeram a separação dos bens, a partilha do inventário e romperam relações, mas que em abril ela recebeu uma notícia de que o irmão não era visto já há muito tempo e ela recebe essa notícia da parte de uma funcionária de um banco, é o banco que ela trabalha, mas ela não tinha relações com essa funcionária, mas a funcionária sabia que ela era funcionária do banco, de qual o irmão dela era correntista, a gerente do banco, e ela traz a seguinte notícia: olha, veio uma pessoa aqui se passando pelo seu irmão, eu sei que não é, e eu não consigo falar com o seu irmão. O seu irmão vinha até aqui na agência e já faz muito tempo que eu não falo com o seu irmão. E foram feitas movimentações na conta do seu irmão por cartões e tudo mais. Só que essa movimentação grande que essa pessoa tentou fazer aqui, apresentou uma documentação que eu não aceitei, está estranha. E a irmã, de posse dessas informações, fala: bom, vou ver o que está acontecendo com o meu irmão. E vai até a casa, que era a casa dos pais, que ficou como propriedade do irmão na partilha, né? Lá chegando, ela encontra outras pessoas morando na casa. E perguntaram, falaram assim: aluguei essa casa do Marcelo. Nossa, que estranho, né? Tá bom. Ela vai até a imobiliária que cuida, que administra os bens, já administrava os bens anteriormente, ela conhecia a imobiliária, administrava um outro bem, um outro imóvel, que era do irmão. E lá chegando, ela descobre que uma moça, uma amiga do irmão, de nome Mariana, estava já há algum bom tempo administrando os bens, porque o irmão dela, o Marcelo, estava ausente. Teria viajado ao exterior. Ela acha tudo isso muito estranho, mas poderia ser viável, ela não tem contato com o irmão. Ela vai até a casa da tia. A tia dos dois, era a única pessoa que manteve um contato mais frequente, aliás, íntimo, com o irmão. Para a tia, o Marcelo era um sobrinho muito querido, ao qual a tia falou que no leito de morte da irmã, da mãe do Marcelo, ela falou que cuidaria do Marcelo. O Marcelo era uma pessoa, ele, pelo fato de ser homossexual, ele tinha alguns comportamentos que a irmã reprovava, mas que a tia se prontificou em cuidar dele. Então, ele tinha uma relação muito afetuosa com essa tia, já idosa, um tanto, não digo senil, mas bem com uma certa dificuldade a tia tinha. E a tia explica para a sobrinha e fala: não, o Marcelo viajou, o Marcelo está no exterior e a Mariana, amiga dele, que está cuidando das coisas. Inclusive, ela vem até aqui, ela frequenta a minha casa
eu dou o dinheiro do Marcelo para ela recebe a minha pensão, como o Marcelo fazia, me ajuda nas minhas coisas e eu mando o dinheiro do Marcelo para ela direcionar para o Marcelo. Inclusive, o Marcelo precisou de uma quantidade grande de dinheiro, porque ele fez uma cirurgia e parece que não deu muito certo, ele precisou ir para o exterior e cada vez, e a idosa foi contando que fez diversas ajudas para o Marcelo, todos por intermédio da Mariana. A irmã, então, fala, tem coisa errada nisso daí. E vai e faz o boletim de ocorrência. Daí começa a se revelar o que estava acontecendo. Chega para a gente essa história maluca e a gente começa a trabalhar em cima das informações que a gente tinha. Vamos atrás de quem? Atrás dessas pessoas que teriam feito esses negócios, todos eles esquisitos, né? Na ausência do Marcelo. Primeiro fato, a gente faz oficia para a Polícia Federal para saber se efetivamente o Marcelo não teria deixado o país, está no exterior lá e de lá ele deixou a Mariana como procuradora para cuidar dos negócios dele. A gente recebe informação que ele não deixou o país. Que a única vez que ele deixou o país foi para ir uma viagem de turismo à Colômbia, onde ficou 4, 5 dias em 2016. Bom, para o exterior legalmente ele não foi. E daí a gente tem a informação quando a gente intima a irmã a gente intima primeiro a irmã e a irmã fala das informações sobre a imobiliária, sobre algumas pessoas que teriam participado desse momento do Marcelo no momento do sumiço. Então, a irmã, por iniciativa própria, ela procura vizinhos, amigos, as pessoas que teriam tido relação com o Marcelo e define que o momento onde ele deixa de ser visto é junho ou maio ou junho de 2021. Um ano antes. Um ano antes. Em abril, ela fez o BO. Em abril, isso daí. Quase um ano. Então, ela consegue definir o tempo. E ela descobre o seguinte, que nesse tempo o Marcelo falou para várias pessoas que ele ia se submeter a uma cirurgia e que ele iria era uma cirurgia que ia deixá-lo afastado um tempo das atividades, que ele deveria ficar em repouso. Ela descobre que é uma cirurgia na face e ele precisaria de uma soma grande para fazer esse pagamento em dinheiro dessa cirurgia. E, efetivamente, com a gerente, ele descobre que ele realizou um empréstimo e falou para a gerente que ia fazer essa cirurgia. Então, informação correta. Em maio ou junho de 2021, Marcelo ia fazer uma cirurgia. Pessoas do relacionamento dele verificam que a Mariana é uma pessoa que convive com ele. É uma pessoa que é do relacionamento dele. Ele apresenta a Mariana para as pessoas. Ele vai com a Mariana em boates. Então, a Mariana é uma amiga. Todo mundo a reconhece como sendo uma amiga. E muitas pessoas falam que, após a cirurgia, a Mariana era a pessoa que ia ficar cuidando dele no pós-operatório. Então, dois fatos já estão ligados. Uma cirurgia com um pós-operatório um pouco longo e a Mariana cuidando. E as pessoas indicam que, próximo de maio, vem o Marcelo saindo da cirurgia com o rosto enfaixado. Uma cirurgia no rosto. E vem ele na casa dele. E vem a Mariana depois lá. Depois disso, o Marcelo nunca mais é visto. Para algumas pessoas que a gente falou, eles falam assim, foi muito estranho, porque eu mandei um WhatsApp e ele respondeu. Mas respondeu de um modo diferente. Parecia que não era ele. E logo em seguida, ele me bloqueou. E as pessoas falam, mas como ele é uma pessoa de trato difícil, eu achei que ele tivesse ficado bravo comigo e que já ia passar. Eu deixei para lá. Outras falavam, puxa, eu achei estranho ele não ter saído mais. Mas como ele era muito vaidoso, talvez a cirurgia não deu certo e ele estava mais recluso mesmo. E outras pessoas falaram, não, eu acho que, na verdade, ele viajou mesmo. Eu vi ele entrando dentro de casa, ele lá permaneceu, a gente se falou até pelo WhatsApp, e depois ele viajou. Bom, daí nós intimamos o pessoal da imobiliária. O pessoal da imobiliária falou que, em determinado momento, a Mariana compareceu lá com um documento do Marcelo, dizendo que ela poderia sacar os valores do depósito do primeiro imóvel.
Isso por volta de junho. Ela já começou, teve essa autorização. Essa autorização estava com firma reconhecida. Então, não foi questionado pela imobiliária o motivo. Ela apresentou uma autorização em nome do Marcelo, dando à Mariana poderes para ela sacar os valores que eram depositados a título do aluguel do primeiro imóvel. Lá por agosto, ela apresentou um outro documento, também assinado pelo Marcelo, onde o Marcelo autorizava a retirar os documentos para colocar um novo imóvel para aluguel, o imóvel onde ele residia. E a Mariana falou para eles lá que o Marcelo ia residir com a tia, por conta da cirurgia, por conta dos problemas formais, ele ia residir com a tia. Eles entregaram o documento, estava tudo assinado, firma reconhecida, sem problema nenhum. Eles firmam um contrato de aluguel da casa do Marcelo, onde ele residia. E a mulher, a Mariana, passa a receber os aluguéis dos dois imóveis. É apresentada essa documentação para a gente apreende essa documentação. Essa documentação já se provou. E desculpa te parar só um segundo. Até agora você não falou com a Mariana, você ainda estava colhendo informações para chegar nela. Exato. De igual sorte, a gente descobre que o Marcelo possuía um automóvel, um Onix, modelo novo, até um carro bem novo. E a gente descobre que esse carro foi transferido dentro desse período, após esse período de maio, junho. E a gente consegue levantar a documentação dessa transferência. Aí aparece que entre uma transferência foi realizada, um reconhecimento de firma por autenticidade, na verdade, foi realizado no Rio de Janeiro, onde o recibo foi passado em nome do Ronaldo Bortolini. A gente chama o Ronaldo Bortolini aqui para conversar. E o Ronaldo senta aqui e ele fala, olha, eu não sei de nada. Eu estive lá no Rio de Janeiro, falei com o Marcelo e a gente transferiu esse carro. Mas por que Rio de Janeiro? Não, porque foi Rio de Janeiro. Mas você viu o Marcelo? Eu vi o Marcelo. Olha, Ronaldo, desculpa, se você estiver mentindo, você vai se dar mal. Você vai ter problemas. Ele vai e acaba admitindo que, na verdade, ele não viu o Marcelo, que ele pegou esse documento na mão da Mariana, ele tinha um esquema para fazer o documento, fez o documento e venderam esse carro que era do Marcelo e ficou com uma comissão. Essa é a primeira história dele. E esse carro, ele, na verdade, acreditava que o Marcelo teria viajado, não poderia assinar, e que a Mariana cuidou dos negócios para ele. Bom, venderam o carro do Marcelo. O carro do Marcelo foi embora. A gente descobre que um veículo foi adquirido em nome do Marcelo. Nossa! Esse veículo adquirido, ele foi adquirido de uma agência. A gente fala com o pessoal dessa agência, um veículo novo, um veículo popular, mas um veículo novo. E a pessoa fala, olha, uma pessoa do sexo feminino veio até aqui e apresentou a documentação, só que a documentação estava no nome de um rapaz, nome de Marcelo. E a gente questionou ela sobre por que a divergência, né? E ela explicou que, na verdade, ela havia feito a transição de gênero, mas não havia alterado ainda os documentos. Mas como a documentação passou, o crédito foi concedido, nós vendemos o carro e financiamos o veículo em nome da pessoa que apresentou o documento. Então, ela comprou um carro no nome do Marcelo. Ela alterou, já tinha mexido na conta bancária do Marcelo. Ela havia tomado o lugar do Marcelo como sobrinho, recebendo os valores. Vendido o carro do Marcelo. E daí a gente intima a gerente do banco, e a gerente do banco fala, olha, estava aqui e eu conheço o Marcelo. E apareceu uma moça, e a moça se apresentou como sendo da parte do Marcelo. No primeiro momento, ela falou que era o próprio Marcelo, o que a gente pegou e falou assim, não é. No segundo momento, ela veio com uma procuração, na verdade, apresentando uma procuração do Marcelo para a Irma, para a tia do Marcelo, para movimentar as contas. Ao que ela pegou e questionou essa procuração. Porque, na verdade, ela para fazer como ela estava desconfiada, para fazer a transferência, que era uma transferência de uma soma grande, ia mexer, se não me engano, numa previdência bastante antiga, então uma soma considerável, ela falou, não, eu não vou aceitar essa documentação dessa forma, embora a documentação estivesse legítima, reconhecido firma, com todas, procuração e cartório, tudo direitinho. Eu quero falar com o Marcelo. Ah, mas ele não vai sair de casa, ele está recluso, não deu certo a cirurgia. Você conhece o Marcelo? Olha, desculpa, moça, mas eu só faço se o Marcelo vier aqui.
ou se eu falar com ele. Senão, eu não vou autorizar. Então, então, só uma coisa, no banco ela não se apresenta como Marcelo. Num primeiro momento, sim, para os funcionários. Tá. Quando a gerente percebe isso, a gerente não tem contato nesse momento, mas ela sabe que o Marcelo não havia feito a transição de gênero, ou pelo menos não teria. Então, ela desconfia. Quando a pessoa chega, ela se apresenta como amiga do Marcelo, mas apresenta uma procuração em nome do Marcelo. Por quê? Porque ela já tinha o controle sobre a tia. Entendi. E, na verdade, a artimanha era diferente. Era que a tia fosse a procuradora do Marcelo, mas por trás disso a pessoa. E aí ela fala, quero pelo menos falar com o Marcelo. A Mariana faz o quê? Essa gerente, que na verdade eu brinquei com ela, a Larissa, que deu causa a tudo, ela estava até meio brava comigo aqui no dia que foi intimada, porque ela não queria vir e tudo mais. Falei, olha, Larissa, a gente só está aqui por conta da sua diligência. Ela, de tão diligente que foi, ela pegou o documento e ligou para o cartório. Coisa que não precisava ter feito. O documento era quente. Não tinha problema de falsificação formalmente no documento. E ela pergunta para o escrevente, olha, vocês lavraram uma procuração para uma pessoa chamada Marcelo. O rapaz falou assim, o Marcelo veio aqui. É uma moça, alta, loira, tudo mais. Inclusive, nós estranhamos o fato de se apresentar uma moça, uma mulher, com os documentos do Marcelo. O que ela explicou, que, na verdade, já tinha feito a transição de gênero, porém não tinha alterado os documentos ainda. E nós passamos a procuração, fizemos a firma e fizemos a procuração. E aí eles descobrem que, na verdade, a mesma pessoa que tinha ido no banco é a mesma pessoa que tinha ido no cartório. Então, aí nós já tínhamos, basicamente, todos os enredos de que algo aconteceu, tínhamos a data, o período, e tínhamos aí os participantes. Nós sabíamos que teria envolvimento da Mariana e do Ronaldo. O Ronaldo, você já falou, cara, esse cara tá junto. Por conta do primeiro momento que ele veio aqui, mentiu e já estava no rolo do carro. Tá. E depois a gente fez a pesquisa, claro, né? A gente descobriu que o Ronaldo fazia parte do hall de amizades da Mariana. O Ronaldo ele explicou aqui que conhecia a Mariana há algum tempo. Não conhecia o Ronaldo, mas conhecia a Mariana. Eles haviam... Não conhecia o Marcelo. Não conhecia o Marcelo. Conhecia, mas não tinha amizade. Mas ele tinha amizade com a Mariana. Ambos haviam trabalhado num voluntariado de assistência a homossexuais em São Paulo. Então, eles já tinham relacionamento. Nós já tínhamos traçado esse relacionamento. Eles tinham bastante interação em rede social. Então, nós sabíamos que o Ronaldo era uma pessoa de relacionamento com a Mariana, enquanto que a Mariana era uma pessoa de relacionamento com o Marcelo. O Ronaldo fala que conheceu o Marcelo numa vez que eles saíram. A Mariana cantava em boate à noite e, em uma das oportunidades, ela levou o Ronaldo, levou as turmas, né? Então, os dois amigos se encontraram nesse evento. Mas teria sido há pouco tempo, eles não tinham um contato. Daí, de posse disso daí, o que eu fiz? Eu representei por uma busca e apreensão no imóvel da Mariana, na casa dela. E também pelo bloqueio dos bens. Vamos salvaguardar esses bens, para que esses bens não sejam mais vilipendiados. Os bens do Marcelo. Do Marcelo. Então, saíram essas cautelares e nós fomos dar cumprimento da busca e apreensão. Na busca e apreensão na casa da Mariana, nós localizamos o veículo, apreendemos o veículo, apreendemos documentos do Marcelo na casa dela e apreendemos um celular. Do Marcelo ou dela? Dela. Um celular lá dela. Na verdade, o celular estava na casa. Nós não sabíamos até então de quem era, mas era o celular dela. Já com autorização judicial para quebra de dados, quebra de sigilo, nós começamos a fazer pesquisas, antes mesmo de ouvi-la, né? A gente fez a apreensão, ela já sabia do que se tratava, mas nós não quisemos ouvi-la naquele momento, antes da gente analisar o que nós havíamos apreendido. Quando você chega ali no momento de fazer a busca e apreensão, ela já estava esperando? O Ronaldo já tinha contado para ela? Foi surpresa? Como que ela reagiu? Não, foi surpresa. Eles haviam já se conversado, na verdade, havia um advogado já orbitando, tentando saber o que estava sendo investigado, mas a gente baixou sigilo
na investigação. Então, e mesmo porque como havia quebra de sigilo telefônico, todos esses autos eles correm em sigilo, eles estão em sigilo ainda. Tá. É... E ela falou o quê para vocês? Não, imagina, o Marcelo está ótimo, está lá fora. Ela manteve a mentira ou ela... No primeiro momento, a gente, informalmente, ela até falou coisas desse tipo, falou até outras coisas. Falou que o Marcelo teria fugido por conta de problema com o PCC, falou um monte de coisa, mas tudo informal. Tá. Formalmente, nós não a ouvimos. Não era o momento adequado ainda para a gente ouvir, porque qualquer história que ela contasse, nós não íamos ter ainda como contrapor, porque a gente não teria tido oportunidade ainda de ter feito a análise do material apreendido. Só mais uma pergunta, você falou do material. Vocês ficaram com receio de ela fugir? Teve algum cerco para ela não fugir ou deixou, vamos aguardar? Nesse momento, a gente podia correr o risco, mas a gente não tinha nenhuma materialidade ainda que a gente conseguisse evitar isso. Eu não poderia, nesse momento, pedir uma cautelar de prisão, por exemplo. Por mais não caberia. que tudo levasse a ela, você não podia... Eu não tinha esses elementos. Tá. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos análise do celular. E ali a gente começou já da quebra do celular. Nós já tínhamos bastante elementos de que ela havia concorrido para que alguma coisa teria acontecido com o Marcelo. A gente imaginava que era um homicídio. Mas da análise dos celulares, a gente já conseguia determinar, por exemplo, lugares pelo georreferenciamento. Então, sabíamos que ambos os celulares, tanto do Marcelo quanto o dela, coincidiam em determinados lugares. Em determinado momento, em determinado ponto, deixavam de coincidir. Porque você já estava investigando por onde passou o celular do Marcelo, é isso? Não do Ronaldo. Do Marcelo e dela e do Ronaldo. A gente já estava trabalhando com todos os celulares que a gente tinha. Então, nós sabíamos os pontos coincidentes onde eles haviam estado. Pelas herbes e tudo mais, vocês começaram a ver por onde os celulares eles estavam juntos. Exato. E depois pela quebra do sigilo pelo Celebrite, do celular da Mariana, daí física. A gente encontrou elementos, não tanto no dela, num primeiro momento, mas nós sabíamos, por exemplo, que ela havia feito viagens. E uma das viagens era para o interior de São Paulo. Na data próxima à data que ele teria saído. Nós conseguimos extrair de lá, por exemplo, fotos do momento onde ele fez a cirurgia, que até então a gente não tinha, ninguém sabia, e que dia ele saiu da cirurgia, que dia ele entrou na casa, e que dia, a partir de qual data a gente perdia o Marcelo. E a partir de qual data aquele telefone passava a ser utilizado de uma forma diferente do que vinha sendo utilizado antes. Então, a gente descobre que dia 18 ele fez a cirurgia, dia 19, por isso de maio de 2021. Dia 19 ele chega em casa. De 20 e 21, 21, 22, os celulares eles fazem trajetos semelhantes, em determinado momento diferentes. Os celulares viajam para o interior de São Paulo. E depois, um dos celulares continua no local e o outro vai para São Paulo. Então, nós reunimos locais. Daí foi o momento que nós chamamos a Mariana. A Mariana compareceu, acompanhado de advogado. Inicialmente, tentou contar diversas histórias e nós sempre com o contraponto. Olha, desculpa, mas as provas não indicam isso. Olha, na verdade, não foi isso que aconteceu. Ao que ela, ao final, confessou que logo após a cirurgia, isso a versão dela, né, inicial, né? Logo após a cirurgia, o Marcelo ele solicitou remédios fortes, então ela conseguiu, por intermédio de pessoas ligadas à casa, lá assistencial, remédios soníferos desses ou analgésicos fortes. Ela cita Repinol, mas ela cita soníferos ou tarja-pretas, como ela fez, são tarja-pretas fortíssimos, e remédios para dor. E que, logo após a cirurgia, o Marcelo reclamando muito de dor, pediu para deixar os remédios à disposição dele e mandou ela embora. Vai embora, não quero saber de você aqui. Ela deixou os remédios lá, foi para a casa dela, ela mora na Zona Leste, e no outro dia, quando ela retornou, encontrou o Marcelo morto. Encontrou, na verdade, o Marcelo caído, com uma pilha de cartelas de remédio
vazias, porções de cocaína, porções de droga, e o Marcelo morto. Ela se depara com o corpo do Marcelo, amigo dela, que ela ficou de cuidar, ela não estava no local. Ao invés dela chamar a polícia, chamar o socorro, ela decide chamar o Ronaldo. E o Ronaldo, que está em outro lugar, prontamente, olha, você precisa vir aqui. Para quê? Você precisa me ajudar, porque o Marcelo está morto. Ah, puxa, que coisa. Eu vou sair daqui de onde eu estou e ir até você para a gente dar um jeito no corpo do Marcelo. Ao invés de... E eles são namorados, são tão amigos, eles têm alguma relação? Somente amizade. Aí que as coisas não se encaixam, né? Porque quem em sã consciência, ao encontrar um amigo desfalecido, ao invés de procurar ajuda, procurar a polícia, ou simplesmente falar, olha, encontrei dessa forma, ela vai pensar em sumir, ocultar o cadáver. E Ela chamar não uma produziu. pessoa de fora que aceita ocultar o cadáver. E a pessoa vem de longe com material para isso. A pessoa traz luvas, traz fitas, traz objetos para isso.